Boa tarde, igreja. Que bênção, que maravilha estar aqui, né? Povo santo reunido em nome de Jesus. Eu tenho pequenos avisos aqui para fazer rapidinho para você. Atenção, homens de valor, homens Emanuel, ou você que tem aquele amigo, né, que precisa de uma palavra no próximo dia 7 de outubro. Olha, marca essa data aí no seu calendário. Dia 7 de outubro vai estar acontecendo a conferência Homens do Reino. Vai ser lá na nossa diocese, em Piedade. E o link a gente já está disponibilizando no nosso grupo da igreja, nas redes sociais. Não deixem de se inscrever. Atenção, mulheres. Cadê vocês, mulheres? Incentivem, presenteiem, façam igual a minha comadre aqui, que o primeiro presente que ela deu foi a inscrição do marido. Invista. Se você tem aquele amigo que precisa de uma palavra, todos nós precisamos de uma palavra da parte de Deus para o ferro afiar o ferro, em nome de Jesus. Todo mundo combinado? Dia 7 de outubro, guarde aí, mas tem que se inscrever no link, pois as vagas são limitadas, ok? Esse momento que a gente vai fazer agora, gente, é um momento em que a gente tem a oportunidade de colocar diante de Deus tudo o que somos, tudo o que temos, de uma forma em que nós nos prostramos, não somente através de recursos financeiros, mas através do nosso coração. É bem verdade que o reino ele avança e sempre Deus supre as necessidades do seu povo. Mas podemos ser colaboradores, cooperadores do reino. Então, você aí na sua cadeira tem um envelope com o Pix ou com o QR Code. Você que também está em casa, tem a oportunidade aí, vai estar aparecendo para você o Pix, o QR Code, e você pode fazer isso também de forma física ou de forma online. O importante, gente, é que nós possamos fazer isso entregando realmente tudo o que temos, tudo o que somos a Deus de coração. Vamos fazer isso juntos? Vamos colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Amém? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Queria que vocês pudessem ficar de pé. Pega as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade, Deus, de participarmos, Pai, e entregarmos aqui não apenas
tudo o que somos, mas tudo o que temos diante de Ti, Senhor. Obrigado. E que esses recursos, Pai, sejam para a honra e glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, Pai. Que as mãos que vão administrar, Pai, seja feita tudo na ordem e decência do Teu Espírito Santo. E assim dizemos as palavras do ofertório, pois tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu nós Te damos. Amém. Graça e paz a todos aqui, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou um dos pastores da igreja. E durante essa semana eu recebi a palavra de Deus para estar trazendo para os irmãos neste dia. Vocês sabem que nós estamos refletindo, nós estamos dentro de um tempo, né, trabalhando um tema sobre achados e perdidos. Certamente você já ouviu aquele ditado: a gente só dá valor quando perde. Alguma vez você já ouviu falar? Eu já ouvi falar isso muito. Isso acontece muito. Olha, nós temos bênçãos de Deus para a nossa vida, mas às vezes não damos a devida importância, e somente quando perdemos é que entendemos o valor do que tínhamos. Mas a grande bênção é que quando nós passamos pela perda, qualquer tipo de perda, e nós percebemos o nosso erro e tomamos a atitude correta, acharemos algo muito precioso, que é essencial na vida de todo filho e de toda filha de Deus, que é a maturidade. Maturidade, sob uma perspectiva gramatical, quer dizer estar maduro. Significa estar pronto, apto para desfrutar de algo ou lidar com alguma situação, dominando-a com maestria. É a habilidade de tomar decisões de forma consciente e pensar nas consequências. Isso são consideradas ações maduras. A maturidade, ela não está relacionada à questão de idade, mas também à capacidade de lidar com desafios, responsabilidades, emoções de uma maneira equilibrada. Existem diversos tipos de maturidade. A maturidade física, maturidade emocional, maturidade afetiva e a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, 14, versículo 14, ele diz assim: obrigado, meu irmão. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levando de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Observando essa carta, essas palavras de Paulo, a gente pode entender que a falta de maturidade, ela sempre vai nos induzir a um erro. O pastor Rick Warren, falando sobre maturidade espiritual, certa vez disse: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. É sobre maturidade hoje que nós vamos falar. Maturidade. E isso vamos estar tomando como base o capítulo 15 de Lucas. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Capítulo 15, sobre uma parábola, uma das parábolas que está no capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. Então, se você tiver com sua Bíblia, você abra em Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Ou se você está com o seu smartphone, abre sua Bíblia digital no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24.
que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Feche teus olhos, feche tua cabeça. Senhor, nós somos gratos a ti, Senhor, porque tu fala pela tua palavra, tu se revela pela tua palavra, Senhor, a tua vontade, o teu amor. Continua a abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nesta tarde, nesse início de noite, nós possamos estar cada vez mais diante de ti, na tua presença. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te peço que derrame sobre mim, Senhor, a tua misericórdia, e que eu possa, Senhor, fazer sempre a tua vontade, assim como meus irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em cada uma das parábolas de Jesus, nós podemos ver um introdutório, primeiramente focado em perdas. Uma ovelha perdida, uma dracma, uma moeda perdida, um filho perdido. Sabe, é muito ruim perder algo ou alguém. Momentos de perda sempre nos colocam em situação de vulnerabilidade, não é verdade? De tristeza, de pequenez, de dúvidas, de impossibilidade. Quando lemos as parábolas, temos que, ao ler ela, buscar onde é que nós estamos situados nesta parábola, porque verdadeiramente nós estamos ali. Saiba que Jesus, ele nunca fala palavras ao vento. Nós temos que prestar atenção. Sempre quando abrimos a palavra de Deus, é o Senhor que primeiramente fala aos nossos corações. A ovelha perdida, que é a primeira parábola, ela nos mostra que nós somos ovelhas e que quando nós não estamos com o Senhor, nós estamos perdidos. Porque uma ovelha longe do seu pastor, ela não pode ser guiada para
pastos verdejantes, ela não pode ser levada para águas tranquilas, e quando ela for passar pelo vale da sombra da morte, ela estará sozinha. Quando lemos a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, nos faz pensar assim, somos nós, temos valor, mas quando nós estamos perdidos, de nada adianta esse valor. O que é uma moeda? Qual o valor de uma moeda perdida? É igual a nada. Quando lemos a parábola do filho pródigo, nós podemos nos identificar com o filho. E esse filho perdido está longe de receber o legado, o amor do pai. E isso causa transtornos. Mas também nessas parábolas, nós podemos ver algo que mudou a situação. E essa mudança não vem porque a ovelha é bonitinha ou é forte, que não é. Não vem do valor da moeda, se ela é de prata, de ouro, de bronze, de estanho, não tem. Ela não vem pelo nome do filho. Mas o que vemos nessa palavra, o que vemos nessas parábolas, é uma ação de um pastor, a ação de uma mulher que acende uma candeia, a ação de um pai que nunca perdeu a esperança de ter seu filho de volta. Ali está representado, ou estão representadas, 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Filho Jesus é representado pelo pastor da ovelha perdida. O Espírito Santo é percebido pela candeia que a mulher acende para encontrar a moeda perdida. E o pai está ali naquela figura do pai, na parábola do filho pródigo. Falando mais especificamente da parábola do filho pródigo, quando Jesus estava falando isso e no meio do povo judeu, aquela história contada por Jesus, para eles era chocante, era inadmissível, era um escândalo. Porque, primeiramente, um filho, ele tinha o seu direito legal, ele tinha a sua parte na herança. Embora ele sendo moço, a sua parte era menor que a do filho mais velho, mas ele tinha o seu direito. Mas ele não podia exigi-la enquanto seu pai estivesse vivo. E quando a gente lê isso, foi o contrário. Ele foi logo ao pai: pai, me dê. Eu quero. Não era falando, pai, o senhor pode me dar a minha herança? Não, pai. Não, ele disse assim: eu quero a minha herança, exigindo. A forma como ele pediu mostrou o quanto ele era imaturo. A forma como ele pediu mostrou o quanto ele estava desrespeitando o pai. O quanto ele estava influenciado pelo espírito deste mundo, onde o que importa é ter, o que importa é ter posse, é ter herança, o que importa é ter status. E se para conseguir isso eu tenho que passar por cima dos meus pais, o que o mundo ensina é que passe por cima. Este jovem, ele pegou a herança, saiu de casa, ganhou o mundo, gastou tudo de uma maneira irresponsável, juntamente com os seus amigos. A definição de amigo que eu tenho é que são aqueles que te defendem por trás. E quando estão na tua frente, os amigos te orientam falando a verdade para o teu bem. Isso é amigo. Mas aqueles que estavam com aquele jovem não eram amigos. Eles eram aproveitadores, que se juntaram a ele como um sanguessugas enviado do cão, incentivando ainda mais o desejo da carne,
Isso o fez afundar cada vez mais rápido. O resultado disso foi, ele ficou sem sua herança, ele ficou sem eira, sem beira, ele ficou sem moradia, ele ficou na sarjeta, ele ficou sem amigos. E humilhantemente ele buscou e aceitou o trabalho de ser um cuidador de porcos. Então o que era ruim ficou pior, porque em determinado momento ele começou a desejar a comida dos porcos por conta da fome que ele estava passando. Creio que para os judeus ali presentes isso foi o fim. Cuidar de animais impuros era inaceitável. Comer a comida deles era o fim. Este jovem não teria como mais ele ser recuperado. Mas é nesse estado tão miserável para aquele jovem que algo importante acontece. Olha, grave bem o que eu vou te dizer. Você já escutou isso diversas vezes, mas eu quero que você agora abra os seus ouvidos e escute bem o que eu vou dizer a você agora. Nada é impossível para Deus. Amém? Nada é impossível para Deus. Volte a sonhar, meu irmão, volte a sonhar, porque saiba que os sonhos de Deus Ele vai realizar. Ele realiza mesmo. Quando aquele jovem, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu até a condição de filho. Talvez ele não tenha se importado com isso naquele primeiro momento que ele pediu herança. Talvez ele não valorizou. Talvez ele pensou como Esaú, que vendeu sua primogenitura por conta de uma sopa de lentilha, achando que melhor é o meu prazer. Mas entenda que Deus ele resgata. Deus ele muda a situação. Ele encontrou a maturidade. Lá em Lucas, a palavra de Deus lá na leitura dessa parábola diz que ele foi embora dizendo, dei-me. Tem uma versão dizendo, quero. Mas ele voltou dizendo, trata-me. É só na maturidade que a gente entende que o que realmente importa não é o que a gente tem, mas o que a gente é. Não é o que eu acho que eu mereço, mas sim do que eu verdadeiramente preciso. Deus não quer saber o que você tem, mas Ele quer primeiramente saber o que você é. E você pode responder assim agora, nesse momento. Diga assim, eu. Diga, eu. Mais forte, eu. Sou filho ou filha de Deus. Compartilhe isso com a pessoa que está do seu lado. Diga a ela assim, olha, eu sou um filho, uma filha de Deus. Não esqueça disso, jamais. Não esqueça disso quando o inimigo vier colocar blá 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 na tua mente. Não esqueça disso quando as tribulações parecem uma montanha à sua frente. Eu creio nesse Deus que abriu um mar vermelho, amém? Eu creio num Deus que fende uma rocha. Eu creio num Deus que muda a situação. Lá em Romanos 8, capítulo 17, no capítulo 8, versículo 17 e 18, na versão NVI, a palavra de Deus diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Isso é para nós, viu? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! É isso que nós somos, somos filhos de Deus. Mas apenas com a maturidade é que você vai entender o que é ser um filho de Deus. Portanto, devemos buscar essa maturidade. Então, para que nós possamos achar a maturidade perdida, é preciso, primeiramente, ter uma reflexão honesta e correta sobre a sua vida. Cada um de nós. Qual foi a última vez que você parou para se autoavaliar? Eita, toquei aí num ponto espinhoso. Quando é que você avaliou as suas condutas? Quando é que você avaliou as suas palavras, os seus gostos, as suas atitudes, a sua maneira de pensar, o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de se posicionar contra ou a favor de algo? Como você avalia seus relacionamentos com esposa, com filhos, com amigos, com irmãos, namorados, com a igreja, com Deus? Claro que nós devemos fazer isso tomando por base a palavra de Deus, pois a leitura da palavra de Deus, ela é reveladora. Na última célula, a gente estava... Tinha GG, né? Tinha pouca pessoa, né, GG, ali na célula de GG, mais ou menos umas 50 pessoas, né? E aí a Edgar teve a discernimento, né, de separar em grupos. Cada grupo virou uma célula, praticamente. E aí a pergunta que foi nos dada lá, mais ou menos, era o que estava faltando para a gente fazer a vontade de Cristo. O que é que faltava? E, pelo menos no meu grupo, uma das respostas foi conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a leitura da palavra de Deus, ela é semelhante a nós ficarmos diante de um espelho. Agora, com uma diferença: o espelho, ele reflete o exterior, mas a palavra, ela reflete para nós o nosso interior. E com isso nós podemos identificar decisões, atitudes que foram contrárias à vontade de Deus. Isso nos assusta, isso nos faz engolir seco e ver que nós não somos tão bonzinhos assim. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nem tampouco nós somos tão top da galáxia como gostaríamos de ser. O jovem, ele caiu em si. No momento em que a fome lhe disse: olha, bateu, estou aqui, fome. Muitas de nós conhecemos a vontade de comer, mas vontade de comer, né? Eu estou com a vontade de comer, é muito diferente de fome. Aquele jovem, ele sentiu fome quando estava ali no meio da pocilga, no meio de um ambiente totalmente desprezível. E aquilo ali o fez desejar comer aquela comida dos porcos. Eu creio que foi ali naquele momento que ele parou e pensou assim: o que é que eu fiz da minha vida? Isso é o cair em si. O que é que eu fiz? O jovem da parábola pensou em suas circunstâncias, pensou na vida que tinha antes, pensou em seu pai, pensou na forma como os relacionamentos aconteciam dentro do ambiente de sua casa. Os empregados eram tratados com respeito, com dignidade, com fartura. Lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, a palavra diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? A maturidade, meus irmãos, vem quando nós crescemos com as coisas que nos acontecem, especialmente com os nossos erros.
quando nós aprendemos com os nossos erros, quando, através desse aprendizado, nós somos transformados. O primeiro passo para a gente achar a maturidade que precisamos é o cair em si. Em outras palavras, é a gente fazer uma reflexão honesta, verdadeira, sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos dando de valor, sobre o tempo que nós estamos desperdiçando com coisas que a ferrugem acaba, o ladrão rouba, e deixamos coisas tão importantes como família, respeito, longe de ser colocado em primeiro lugar, intimidade com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 13, 5, a Bíblia diz que nós devemos primeiro fazer um autoexame. E na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 13, 5, diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Este foi o primeiro passo que levou o rapaz para a parábola da maturidade. São 3 passos, esse é o primeiro. O segundo passo agora, para que eu ache a maturidade perdida, é ter a coragem de consertar os meus erros. Podemos até refletir e, sinceramente, reconhecer os erros que, porventura, cometemos. Mas se não tivermos a coragem de ir consertar, se não tivermos a coragem de mudar a situação, nunca iremos realmente alcançar a maturidade. O consertar aqui quer dizer arrepender-se. Arrepender não é apenas pedir perdão a Deus ou ao outro. Arrepender-se é mudar de atitude. É mudança de atitude. Arrepender-se é enfrentar as consequências implicadas na questão. O filho, ele tomou a decisão corajosa de voltar, de assumir a consequência do seu erro. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 18 a 19, diz: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assumir sua responsabilidade é um sinal de grande maturidade. Os imaturos, sabe o que eles fazem? Eles preferem fugir, preferem postergar, preferem acusar o outro do que assumir seus próprios erros. Quando Deus chegou a Adão e perdão, Adão, o que tu fizeste? Adão chegou e disse assim: olha, a mulher que tu me deste foi que me fez pecar. Veja só que imaturo. Todo erro, meus irmãos, tem consequências, algumas pequenas, outras grandes. Mas ter a coragem para enfrentá-las é o segundo passo importante para encontrar a maturidade. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, versículo 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Prosperar nesse versículo envolve avançar, progredir, ter sucesso, ou seja, amadurecer. Se encobrimos nossos erros, vamos ficar sempre aquém do que poderemos ser e ter. O versículo continua dizendo que quando confessamos e deixamos, alcançaremos misericórdia, que foi o que justamente o filho pródigo ele recebeu. Misericórdia quer dizer não receber aquilo que merecíamos. O filho, pela sua imaturidade, ele merecia o castigo, ele merecia a punição, mas ele encontrou misericórdia. Mas isso só foi possível quando ele realmente decidiu reconhecer os seus erros e consertá-los. Decidir reconhecer e consertar os erros
Isso é maturidade. Já estamos indo para o último passo, que é o terceiro passo. Para que possamos achar a maturidade perdida, é desfrutar da paternidade de Deus. Esse filho pródigo saiu de casa porque não entendia ou porque não vivia uma relação com seu próprio pai. Ele precisou ir para longe do pai, compará-lo com os outros, para entender quem de fato é o seu pai. E ainda assim ele não entendeu de verdade toda a bondade e generosidade do pai, pois ele saiu do chiqueiro de porcos, pensando em se tornar um empregado do próprio pai, pois ele só conhecia a bondade do pai como um patrão. Mas ao voltar para casa, ele foi surpreendido com o amor do pai. O amor daquele pai que nunca, mesmo depois de ele ter ido embora, o pai nunca perdeu a esperança do retorno do seu filho. O filho disse: pai, lá em Lucas 15, versículo 21, 24, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É interessante que quando falamos de maturidade do ponto de vista humano, pensamos assim, a pessoa ter maturidade é uma pessoa ser independente. Isso é visão do mundo. Mas maturidade, no ponto de vista de Deus, significa dependência. Quanto mais nós somos dependentes no Senhor, aí é que nós somos mais maduros. O pai desta palavra não quis punir, culpar ou condenar seu filho. Ele queria seu filho de volta. Ele nunca perdeu, como eu disse, a esperança. Ele sempre estava. Quem viu o primeiro filho foi o pai, porque todas as vezes ele saía nos horários até onde a vista dava para ver se o filho vinha. O pai ele não perdeu a esperança, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, ele nos mostra que ele guardou, e logo quando o filho falava: pega lá o novilho que está sendo engordado para essa festa. Ele nunca perdeu a esperança. O novilho sempre estava ali sendo preparado para a volta daquele filho. Nunca perca a esperança, meu irmão. Nunca perca a esperança, minha irmã. Está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas não perca a esperança, porque o teu Deus, Ele te ama. Teu Deus te ama. E Ele nunca perde esperança em você, no seu retornar para a casa do Pai. Como eu disse assim, ele não deu oportunidade para o filho continuar a falar, ele logo abraçou, ele logo interrompeu, ele devolveu o lugar de filho ao seu filho, ele colocou ao filho símbolos da sua filiação, ele colocou a melhor roupa, que simboliza a honra, ele colocou o anel, que significa autoridade, porque se um homem dá um outro anel, dava o anel com o seu selo, era porque o designava como um procurador. Os sapatos diferenciavam um filho de um servo, uma vez que os filhos da família andavam calçados e os servos não. Meu querido, para você receber a paternidade de Deus, você precisa sempre entender que há entregas, como também há o que receber. Você deve entregar toda a sua vida a Ele. Lembra que Deus, Ele não é pai de todos, mas Ele é pai de todos aqueles que o recebam o seu filho. Contudo, está lá em João capítulo 1, versículo 12, contudo aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. João 1, 12.
Devemos entregar também para Ele todas as áreas do meu coração, do seu coração, que estão órfãos, ou seja, que estão fora do amor de Deus. Às vezes o coração da gente é feito aquele guarda-roupa, cheio de chavezinhas, gavetas, você quer entregar a Deus algumas chaves, mas outras você não quer entregar. Mas você vai experimentar quão bom Deus é quando você entrega tudo ao Senhor. Suas feridas, seus erros, seus comportamentos, seu estilo de vida. Sua necessidade de amor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus. E o que de fato nós somos, falamos isso aqui abertamente, falamos para nós mesmos, falamos para o outro, que estão ao nosso lado ouvir, somos filhos de Deus. E é por isso, como está lá em 1 João 3,1, é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E como eu disse, também nós podemos receber as dádivas de sua presença, do seu amor. Sim, é só receber, pois Deus já nos deu. Só precisamos, pela fé, crer e tomar posse de tudo o que Ele nos deu nas regiões celestiais, como filhos e filhas. Em Efésios 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos filhos, somos esse filho da parábola. Estávamos longe, talvez ainda estejamos em algumas coisas, mas o que eu quero dizer é que Deus quer é que tenhamos a coragem de voltar para Ele, é que tenhamos a coragem de dizer: Senhor, toma, é feio, Senhor, é feio, mas toma, Senhor, me perdoe. É feio a maneira como eu estou pensando, Senhor, é feio a maneira como eu estou agindo, Senhor, mas eu não quero isso. Tenha coragem. Fale com Ele. Peça a mudança. Porque isso é crescimento. Isso é amadurecimento. Olha aí. Não podemos esquecer da cruz. Pois o filho que contou essa parábola, Jesus Cristo, ele teve um momento que ele perdeu a paternidade do Pai, que lhe era direito. Na cruz, ele saiu da casa paterna. Ele foi mais humilhado do que alguém que foi cuidar de porcos, porque cuidar de porcos era desprezível, era uma coisa mais... A palavra diz que pendurado na madeira era maldição. Na cruz ele foi abandonado. E foi ali que ele não pôde chamar seu pai, seu Abba, seu paizinho. Pai, em certo momento, por que me abandonaste? Mas ele teve que passar por isso. E fez isso para que nós pudéssemos encontrar nele, com ele e por ele, a maturidade necessária para nós vencermos todas e qualquer dificuldade, para que possamos viver na plenitude de vida que Ele tem para cada um de nós. Como eu disse no início, começou com perda, as parábolas, mas depois teve ações que não dependiam de nós. Mas no final, a ovelha foi resgatada, a moeda foi encontrada, e o filho, ele retornou aos braços do Pai. E isso, depois disso, o que acontece? Festa, alegria, júbilo. É isso, e é para isso que o Senhor nos prepara. A maturidade nos ensina que, mesmo que o início não foi lá legal, mas nós temos um Deus que vai transformar todo choro, Guida, em alegria. Todo choro em alegria. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas.
a alegria dele vem. A maturidade, nós já festejamos. Que povo é esse que no meio de tantos problemas está festejando? Não, porque vocês não estão vendo. A maturidade está nos mostrando o que o nosso Deus é, o que o nosso Deus faz. E Ele vai fazer isso. Que isso seja realidade em sua vida, que isso seja realidade na tua família, que isso seja realidade para os teus sonhos. Deus vai fazer, vai trazer alegria, porque Ele é um Deus que não mente, é um Deus que cumpre com as suas promessas, no nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque Tu falasses no nosso coração aqui, Senhor. O Senhor nos mostra, Senhor, que para cada um de nós que a Tua maturidade, Senhor, está disponível para nós. Mas essa maturidade, Senhor, não é para que nós viemos a nos encher para nós mesmos, mas sim nos encher da Tua presença, Senhor. Pois na Tua presença, Senhor, muros cairão, Senhor, como Jericó caiu, os muros de Jericó. Mares vão se abrir como o Mar Vermelho se abriu, Senhor. É na maturidade que nós podemos enxergar, Senhor, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja, o enxugar das lágrimas, o ressuscitar, porque Ele mesmo ressuscitou. Portanto, Senhor, levanta, Senhor, a fé. Levanta, Senhor, cada um que está, Senhor, abatido, oprimido, escravizado, liberta, quebra as correntes. Faz isso, Senhor. Porque só Tu, Senhor, é Deus. E nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém.